empreendedorismo feminino. Tanto conviver no universo masculino, você acaba lendo as coisas de uma outra maneira, para poder sobreviver e lidar com a situação. Mas eu acho que o respeito pelo que você é, e por ser mulher, e pelo estudo que você tem, e pelo trabalho que você desenvolve. Eu fui muito, assim, criticada por homens que chegavam ali e falavam: nossa, você tá fazendo isso? Mas é férias do seu filho. Mas tadinho do seu filho. Nossa, seu marido deixou. Nossa, é o dinheiro do seu marido. Gente, o que eu ouvi. Tudo assim, nossa, tá brincando de empreender? Imagina que absurdo, né? Estava empreendendo, começando a aprender. Aprendendo muito sim. Eu vejo que nós temos coragem. Então é sobre ter cor e agir. Coragem. E às vezes falta coragem em algumas pessoas. Então nós somos inspiração, nós inspiramos a ação. E aí assim, vamos, conta comigo, vem. Eu brinco que é assim, né? Porque a gente faz. Eu dou uma mão pra Deus e a outra pra quem tá aqui. Agora é você, vem. Agora é você, vem, vamos, sabe? Unidas somos mais fortes, sim. E a gente se entende. Que mensagem você poderia aí deixar, né, para as mulheres que têm essa vontade de empreender dependendo da área, né? Mas muitas vezes não tem essa questão, né, da coragem de empreender, ou às vezes não tem um incentivo, né? Porque a gente geralmente espera o incentivo da família, né? O que você poderia falar, né, com a sua experiência? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda de conversa, vamos falar aqui, né, sobre empreendedorismo feminino. E para estar falando um pouquinho hoje nessa roda aqui comigo no podcast, eu estou com a Luciana Vieira dos Santos, ela que é consultora e especialista em compliance anti-bullying e cyberbullying, também compliance tributário. Também estou aqui com a Kelly Roja, a Kelly que é jornalista, proprietária do Espaço Casa e idealizadora do Network Inspiração Mulher. Também estou aqui com a Daniela Casella, ela que é mentora de inglês e desenvolvimento pessoal. Queridas, gratidão por vocês estarem aqui, né, no podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da história de vocês, um pouquinho aí do empreendedorismo feminino, dos desafios, né, de cada uma aí na sua área. E para a gente iniciar, né, gostaria que vocês se apresentassem um pouco, falassem um pouquinho de vocês. A gente vai começar aí pela Lu, né, falando um pouquinho, né, do seu trabalho, né, que é o trabalhinho. Meu trabalho é complicadinho, mas é bom. Eu sou advogada há 29 anos e agora estou me especializando em trabalhar com crianças e jovens em bullying, cyberbullying, em comportamento, porque atualmente nos jornais, né, o que a gente mais tem visto é jovens e crianças sofrendo por assédio, por falta de conhecimento da escola, de como lidar com a criança e com o adolescente, pela fragilidade mesmo, né, da rede social, né, porque a maior parte deles nasceu dentro da internet. Então, assim, é um mundo totalmente desconhecido. É como se a gente largasse o filho da gente na 25 de março sozinho, né? É a sensação que eu falo que a gente tem quando eles estão no computador ou no celular, porque a gente não tem como controlar isso. Sim. E o que eles estão vendo? E a que tipo de perigo eles estão correndo ali? Então é com isso que eu lido. Todos os dias, Todos né? os dias. E você, Kelly, se apresenta aí para o pessoal de casa, para quem ainda não te conhece, né? Bom, prazer. Eu sou a Kelly Roja. Eu sou jornalista, idealizadora do projeto de Mulheres Empreendedoras, que surgiu a partir do meu projeto do Espaço Casa, que é uma casa de eventos, né? No qual eu trago
uma nova possibilidade de festas, diferentemente de buffets e de locais que fazem apenas 4 horas de festa, eu dou o day use de festa e também dou a liberdade da pessoa fazer a festa como ela desejar. Com isso, eu trouxe algo bem inovador, um novo conceito que está sendo super bem aceito em São Caetano do Sul e região. Legal. Dani, se apresenta aí, né, para o pessoal de casa também. Eu sou Daniela Casella, teacher, professora de inglês há 33 anos. Então, eu venho ser mentora de inglês e desenvolvimento pessoal porque eu tenho formações pedagógicas e terapêuticas, aonde eu trago um inglês com experiência, um inglês que faz a diferença no dia a dia, destravar, conversar, para voar. Ô Lu, fala um pouquinho pra gente, né? Por que que você decidiu ir para essa área da advocacia, sendo que você teria, né, tem vários outros meios, né, outras áreas que você poderia ter atuado. Qual que foi, assim, a chave que você falou: "Não, eu quero atuar nessa área"? Vi muitas crianças sofrendo dentro da escola e fora dela. E há 3 anos atrás teve um suicídio de um jovem perto da minha casa. E foi por causa de bullying. E aí eu queria fazer alguma coisa para ajudar, né? Mas assim, quando você começa a ver que o direito te traz esse propósito de você ajudar de outra maneira, a escola, os pais, a própria comunidade, aí eu decidi começar a me especializar nessa área, né? Eu tenho um filho adolescente, então assim, não só por causa do meu filho, mas assim, a gente vê que às vezes uma conversa, um, um olhar diferente da escola, de um professor, ele poderia ter evitado essa situação, né? Então, assim, a gente dá consultoria para escolas para isso, para ter um olhar humano, né, para o jovem, para a criança, para poder perceber coisas que às vezes na correria do dia a dia, naquela situação de querer dar conta da matéria, de ter uma área educacional pesada para se lidar, não tem a percepção do ser humano sofrendo, né? Não só do jovem, mas da criança também. E quando a gente dá consultoria, a gente trabalha a escola como um todo, desde a área local mesmo do imóvel, porque às vezes uma trava de banheiro, se ela abre e pega uma criança sem roupa e essa criança é exposta na internet, ela pode causar um dano para a vida toda. Sim. Então, assim, a gente olha desde a área física mesmo, do imóvel, até a questão de funcionário, de gestor, de direção, de como eles trabalham com as crianças, com os adolescentes. Então, a gente faz todo um diagnóstico e trabalha com a escola toda para diminuir, porque assim, milagre não dá para fazer, mas dá Exatamente. para diminuir, porque às vezes uma situação mal resolvida, um conflito mal resolvido, ele vai virar uma situação muito séria dentro da escola. E às vezes, se resolve rapidamente, eles perderam esse problema. Sim. O Kelly, fala pra gente um pouquinho, né? A gente sabe aí da sua história, onde você ficou tanto tempo sem trabalhar, né? Sem entrar na área aí do mercado. Como que foi pra você ficar tanto tempo aí longe, né, do trabalho só como dona de casa, como mãe e esposa, Que foi né? algo bem desafiador, né? Porque eu sempre fui muito ativa, sempre trabalhei desde 13, 14 anos, né? Venho de uma geração onde era assim incentivado a trabalhar cedo, né? Então eu trabalhei sempre e de repente eu me vi casada, com filho e em casa por opção, por escolha, para cuidar da minha família, para cuidar do meu lar. Meu marido já tem uma profissão, né, que é de muita dedicação. Ele é cirurgião torácico e aí com isso eu definimos juntos eu ficar em casa cuidando dos nossos filhos para poder dar uma prioridade para a família. Até porque estávamos começando juntos, né? Uhum. Assim, a nossa vida
pessoal e a vida da família. Então, com isso, foi muito desafiador. Então, foram muitos anos eu pensando, ai, o que eu posso fazer? Ai, será que eu volto a trabalhar? Aí, eu voltei várias vezes, fiz entrevistas em banco, né, que eu sou ex-bancária também. E aí, eu falei, meu Deus, em São Paulo é outra realidade. Eu moro em São Caetano, vou lá pro Morumbi todos os dias, com 2 crianças pequenas, até que ponto vale a pena? Né? Aí, de repente, já voltei pensando em trabalhar em loja. Aí, ai, mas será? Não, mas não vale a pena, porque financeiramente já pago tão caro na escola. Então, eu fiquei muito tempo me autodesafiando, né? Até que a gente sempre pensou em montar um negócio, porque eu acho que todos nós pensamos, né? Poxa, eu quero empreender. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero trabalhar menos. É isso que a gente pensa, para isso que a gente quer empreender. Porque eu não quero bater cartão, né? Tem gente que não gosta, eu nunca fui do Eu perfil também não. que gostava de bater cartão. Tem gente que gosta, minha irmã, por exemplo, já era uma que adorava. E eu já não gostava. Então, assim, eu sempre fui muito comprometida, sim. Mas eu gostava de trabalhar mais, de ficar até mais tarde, mas de não chegar ali na hora certa. Então, isso também me comprometia, né, no salário fixo ali. Então, foi onde eu quis pensar em alguma coisa, mesmo para que desse certo, que eu pudesse cuidar da minha família e também trabalhar fora. E aí, foi onde surgiu essa ideia de abrir uma casa de eventos, né? A princípio, a gente pensou numa casa com piscina, com churrasqueira, para as nossas crianças poderem curtir, correr, jogar bola, brincar. E aí, aos poucos, foi tendo várias ideias aí. Em tão pouco tempo, a gente inaugurou em 7 de fevereiro desse ano. Faz apenas 4 meses, né, que inauguramos o espaço. Então, ainda é um bebê, né? Que até a Cláudia Loia, que entrevistou a gente, o mesmo lugar que a Lu Foi. também foi, ela falava, Kelly, é um bebê, né? Você tá com um bebê novo. E como que é? Porque é mais um filho, né? Uhum. Um trabalho novo é mais um filho. A gente tá aprendendo, Sim, né, a como lidar com tudo isso. Mas não é fácil, né? Como tudo na vida. sim. Tudo exige uma renúncia e uma escolha, né? Ô Dani, como que foi pra você, né? Por que que você decidiu aí trabalhar nessa área, né? De professora de inglês, mentora e também trabalhar nessa parte de desenvolvimento pessoal. Ser professora é uma coisa que já vem de longa data, desde quando a gente brincava de casinha, de escolinha e dava aula para as bonecas. Aí, quando eu fui fazer o curso do magistério, a princípio eu ia fazer administração, lá em São Caetano, na Oficina Dantas Feijão. Ai, sim. Aí eu fui fazer era uma palestrinha que eles davam, e quando eu vi do magistério, me arrepiei inteira, os olhos lacrimejaram. Eu falava assim: Se eu encontrou. quero fazer isso. Como missão. Parece que é aquela coisa assim, amor à primeira vista. Sabe quando você olha e fala assim: é isso. Cheguei em casa, falei: mãe, eu quero fazer magistério, não mais administração. Ela meio quis, assim, né, me deserdar nesse momento. Aí ela pensou: como eu já fazia inglês desde os 10 anos de idade, eu poderia ser uma professora de inglês. E assim aconteceu. Aos 18 anos, eu comecei a dar aula de inglês. Então, é uma coisa leve, porque eu tenho magistério, pedagogia, letras, neurociência e as formações terapêuticas. Então, o inglês, ele vem de um modo muito gostoso, porque eu gostava de ler músicas. A gente vem de uma época que não tinha nem CD. Nada, né? Sim. A gente ouvia, quando pegava a letra de uma música, a gente achava os erros, né? Sim. Então, eu fiquei lisonjeada em poder transmitir o conhecimento que foi tão difícil, foi árduo, porque era dicionário inglês-inglês, era escrever redação, não tinha IA, não, era na mão, Eu cheguei né? já a escrever, assim, em inglês do jeito que eu achava que era a tradução. Eu Inglês escrevia, francês, né? tudo errado, assim. Eu falava, pra eu conseguir ler a música, né? Aí a gente pegava as letras de música, Spicável, coisas assim, Era e isso tava mesmo. tudo errado. Aí vieram os CDs, os albinhos, né? Então a gente cantava muito. Então, assim, eu venho trazer o inglês de forma mais lúdica, mais leve, exatamente para haver comunicação, para ter significado. Então, hoje eu atendo desde crianças que estão construindo o gosto positivo pelo idioma, até os adultos que têm alguma trava. O que você aprendeu? O que você gosta? O que você desgosta? E o inglês, ele transforma. Quando eu leio ali, if you can dream it, you can do it. O que quer dizer?
é sobre sonhar, é sobre fazer. O inglês ele está ao nosso redor. Então você aproveite a oportunidade de enxergar. É assim, ver, ouvir e sentir o inglês. E é lógico que nós podemos fazer um acompanhamento semanal, tem mentoria com mais horas, tem outras coisas para acontecer. Mas o inglês está aqui, não tem como fugir. Ó, Miami tem Beach, aonde a gente olhar, Tudo ó, ali The atrás, os Art livros. Book, tudo. Então, assim, inglês faz parte da nossa vida, né? Sim. Ô Lu, fala pra gente um pouquinho como que é pra você, né, ser mulher, ser advogada e também empreender, porque a gente, quando fala em advocacia, a gente pensa no homem, né? Muitos mais homens advogados. Como que é pra você também nesse meio, né, da Eu trabalho no advocacia? mundo masculino. Como Pior que que é É pra você? difícil, é bem difícil. É difícil porque, assim, eu brinco que quando eu me formei, o primeiro cliente que eu tive abriu a porta do escritório e me viu novinha. E ele abriu a porta e falou assim: cadê o advogado? Tipo assim, né? Aí eu falei assim: então, sou eu o Deus. advogado. Ele falou assim: ah, então tá. E virou as costas e foi embora. Meu Deus. E aí eu falava assim: gente, não entra ninguém nesse escritório. Eu ficava lendo revista, eu ficava estudando, porque eu falei assim: uma hora vai aparecer alguém, né? Mas assim, aí aconteceu isso, essa foi uma vez, mas aconteceram outras, né? E assim, como eu tô dentro do universo masculino, para a gente chegar em algum lugar, né, dentro da advocacia, agora não mais, mas na época que eu me formei, era muito difícil, porque, para você ter uma ideia, a faculdade que eu fiz, até 5 anos antes do meu, só tinha banheiro masculino, porque a faculdade era para homens, não tinha mulheres. Então, o banheiro masculino foi adaptado para as mulheres. Então, assim, é uma coisa bastante complicada, né? Então, assim, é um universo desafiador, né? Até hoje, né? Porque a gente vê, às vezes, que eu vou contra, dentro, né, da própria profissão, às vezes fala para mim, eu prefiro conversar com o advogado, porque ele vai me entender melhor, principalmente quando é homem, né? Mesmo assim, hoje, nos dias atuais, né, Sim, 2026, sim, você vê que ainda existe essa discriminação das sim, pessoas e você sente que também tem, às vezes, dos próprios advogados com vocês? sim. Eu sou presidente da comissão de compliance da OAB Santo André. Eu sou uma das poucas mulheres que é presidente de alguma comissão dentro da OAB De tanto homem que da tem, região. né? Já espanta. A maioria é homem, Já espanta. né? E agora eu lidero homens. E liderar homens eu trabalho no escritório que nós somos em 5 parceiros. Só tenho eu de mulher, né? Então, assim, não é fácil. É que, assim, de tanto conviver no universo masculino, você acaba lendo as coisas de uma outra maneira, para poder sobreviver e lidar com a situação. Mas eu acho que o respeito pelo que você é, e por ser mulher, e pelo estudo que você tem, e pelo trabalho que você desenvolve, tem que ser. E outra coisa, toda vez que eu falo que eu tenho uma empresa, né? Porque para mim o escritório de advocacia é uma empresa, Sim, como qualquer né? outra, né? Só que a maioria dos advogados não entende. Eu tenho escritório, tá? E tem funcionário? Tenho. E paga salário? Pago. Eu falei, então, é uma empresa. Não, é um escritório, mas o escritório é uma empresa. Então, você está empreendendo, né? Então, assim, é a mesma coisa de escola, né? Quando a gente chega na escola e fala para o diretor que a escola é uma empresa, ele fala assim, não, é uma escola. E a escola é uma empresa, ela tem funcionários, ela gira como uma empresa. Então, assim, é o entendimento de que a gente é a mesma coisa do que a Kelly lidar com buffet e ter funcionários, e cada um empreende dentro. E sendo mulher Dentro do seu. empreendedora, eu falo que a Kelly ajudou assim, a gente lá na região muito. Por quê?
porque as mulheres se uniram para ajudar umas às outras. Por causa dessa questão do universo masculino. Melhorou? Melhorou, mas ainda Ainda não tá existe, bom. né? Não, e assim, eu realmente, quando eu peguei o espaço casa ali para eu fazer uma obra, né, em tão pouco tempo e virar o espaço casa, eu fui muito assim criticada por homens que chegavam ali e falavam: Nossa, você tá fazendo isso? Mas é férias do seu filho. Mas tadinho do seu filho. E nossa, você vai fazer tudo isso? Coitado do seu marido, tá gastando muito. Nossa, gente, criticando o meu lado de empreendedora. Sim. Ai, tá brincando de ser empreendedora? Gente, eu ouvi tanta coisa. Porque assim, foi realmente, eu acho que eu fui muito audaciosa, né? Eu peguei as chaves em 5 de janeiro e inaugurei 7 de fevereiro. Eu coloquei piscina, coloquei caminhão, retroescavadeira, tudo lá dentro para resolver uma obra que não era rápida, né? E isso desafiou muitos homens. Porque os próprios homens olhavam e eu ali com meu filho pequeno, brincando com martelo num cantinho, tentando brincar com ele ao mesmo tempo, eu fazendo a obra e os homens ali olhando, nossa, ela é louca, Criticando, né? nossa, seu marido deixou, nossa, é o dinheiro do seu marido. Gente, o que eu ouvi, tudo assim, nossa, tá brincando de empreender? Imagina que absurdo, É. né? Estava empreendendo, começando a aprender, aprendendo muito, sim. Mas aí, através disso, eu comecei a pensar, né? Poxa, vou unir as mulheres empreendedoras e vamos juntar e fazer mulheres empreendedoras uma vez no mês, juntar elas aqui no espaço, no qual a gente pode se fortalecer. E aí Sim. veio a Débora, que um dia você vai conhecer, que chegou a mim, assim, que a minha parceira ali, falou assim: Kelly, vamos fazer um evento de mulheres? Eu falei: já vou fazer. Porque eu já tava, assim, sabe, cansada de ver homens, assim, me criticando, sem me Sim. conhecer, criticando o meu trabalho. Eu falei: não, a gente vai unir as mulheres. E como a gente tá hoje, Lu? Mais de 300 Maravilhoso, mulheres mais no de grupo. 300 Dani Eu também ainda tá no não tô. grupo, não? Que eu e a Dani tá em outros lados ali, a gente acabou, né? Tanta mulher, mas tem que te colocar. A aí Nath que eu tá ia lá te no grupo. perguntar, como que surgiu, né, a questão do grupo, né, do projeto Inspiração Mulher? Foi a partir Foi a partir daí. dessa Na situação? verdade, eu inaugurei o Espaço Casa com esse conceito de eu indico fornecedores, então eu não tenho funcionários, né? Então eu dou o day use e a pessoa fala assim: ah, eu quero um bolo, eu tenho. Quero docinho, eu tenho. Ah, eu quero coisa elaborada, um churrasco gourmet, eu tenho. Aí eu tenho tudo. Hoje eu tenho máquina de pelúcia como lembrancinha. A máquina de pelúcia dessas do shopping, ela é programada como lembrancinha. A pessoa compra a pelúcia e ela é a lembrancinha da festa. Então eu tenho cabine de fotos, que inclusive é um parceiro maravilhoso. Então, assim, hoje eu tenho tudo, desde o mais simples até o mais elaborado, né? Então, eu trouxe essa proposta de liberdade para a festa. Sim. Por quê? Como eu tenho churrasqueira, se você levar sua carne, seu espetinho, já é uma festa. Agora, se você, ai, não quero ter trabalho, faz um buffet para mim, eu quero um buffet, eu tenho. E aí, através disso, eu sendo criticada ali, né, por alguns homens, eu falei: poxa, vou unir as mulheres aqui, uma vez no mês vou juntar elas pra gente se fortalecer, curtir um post a outro do Instagram. Olha para você ver quanta visibilidade. Eu tenho 4 meses de inauguração, 15 mil seguidores. E tudo no orgânico ainda, não fiz nada no tráfego pago. Por quê? A gente conseguiu ali uma a uma, e com essa história de parceria, eu consegui divulgação, uma outra foi se ajudando. Eu fui ajudando e elas também foram me ajudando, todos ali. E aí, com isso, a Débora, que hoje é a minha parceira e criadora também do Inspiração Mulher, ela entrou como parceira levando espumantes para mim no dia da minha inauguração. E aí ela me ajudou muito, porque eu não tinha ideia da quantidade de pessoas que ia beber. E ela falou: não, deixa em consignado. Eu falei: nossa, um anjo do céu apareceu, porque era muita coisa para eu cuidar. Sim. Eu já estava cuidando de obra e ainda pensando nas bebidas, nos detalhes, da quantidade, né, na minha inauguração. E aí foi a inauguração e tal, e aí a Débora chegou e falou: vamos fazer um negócio para as mulheres? Eu falei: já vou fazer. Então uniu a vontade dela e a Útil ao minha, e agradável, foi né? tudo muito rápido. A gente começou ali num grupinho de 10 amigas, 10 mulheres. Hoje a gente tá com mais de Mais 300. A Nath já. também tá no Aham. grupo. Já vou te colocar, tá, Dani? Gratidão. Por favor, né? Eu E é vejo. isso, mulher precisa disso, gente. Então, eu vejo que é assim, eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você. Sim. Nós somos filhas, mães, Esposas, né? esposas. Então, assim,
a gente sente na pele, né? É sobre sentir. E aí, quando nós decidimos o querer, mas a gente faz acontecer. É isso, Dani. Com É, certeza. eu entro num lado águia, leoa, que não vai mexer, não vai mexer com minhas irmãs. Não vai mexer com as nossas crias. É a leoa. É a mesma coisa com a empresa, né? Não vai mexer comigo, eu vou fazer, eu Não, vou cuidar da e minha assim, empresa. se acordar 4, 5 horas não tá bom, eu vou acordar às 3. E eu vou fazer acontecer. Eu tenho um evento, eu quase nem tô Eu dormindo, imagino. mas é assim, uma satisfação em empreender, em buscar os detalhes. Dani, como que a questão do inglês, ele pode abrir aí oportunidades, né, para as pessoas nos negócios, né, internacionais também, que hoje a gente sabe que o mundo está cada vez mais internacional, a gente está cada vez indo para fora. Como que o inglês pode ajudar nessa parte no empreendedorismo? O inglês ele é fundamental, porque é a língua universal. Realmente, a gramática ela é muito fácil e o inglês ele está no nosso dia a dia, como nós percebemos aqui. Então, eu acreditava que o meu público era 30, 40 a mais e de repente eu estou com 30 a menos, porque os jovens estão querendo o mundo. E às vezes a pessoa de 30, 40 até deu uma acomodada. Então eu tenho jovens a partir de 20 anos de idade com garra, com vontade. E onde eu acredito que o querer faz acontecer. Uhum. Então, você arruma um horário, você prioriza a questão de investimento e toda comunicação é através do inglês. Podemos um dia falar mandarim? Podemos, mas é muito mais difícil, né? Um espanhol a gente enrola, mas assim, em inglês, eu digo que até o básico, porque sabe o básico bem feito? Sim. Se você falar frases pequenas e se você tiver confiança, segurança, eu lido muito com a autoestima. Exatamente, você consegue se comunicar, mesmo com um inglês simples. Um inglês que comunica e abre as portas do mundo. Você acredita que as pessoas que têm essa questão do inglês pode sempre estar à frente de quem não tem no empreendedorismo, principalmente? Certeza. Quando você lê uma frase dessa do Walt Disney, isso já diz tudo. Uhum. If you can dream it, you can do it. Se você pode sonhar, você pode fazer. Querer, e aí você vai ver como. É sobre isso. Tantos slogans, tantas músicas. Quando eu vejo ali o Ayrton Senna, eu lembro: You're simply the best. Você é a melhor, você é a melhor, você é a melhor. Eu sou a melhor. Cada uma é a melhor através de uma música. Então o inglês ele transforma. E aí eu trago isso assim, sabe? Ô Lu, no seu ponto de vista, né? Qual o maior desafio você acredita que mulheres advogadas, independente, né, se for da mesma área que a sua ou de outras áreas, né, que a gente sabe que é grande essa parte da advocacia, qual o maior desafio você acredita que essas mulheres passam no dia a dia, principalmente na questão do empreender? Mercado de trabalho. Eu acho que assim. A gente estava até conversando. Como eu comando uma comissão, e eu tenho homens, mas tenho mais mulheres, por incrível que pareça, né? E a gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Quem trabalha tem carteira assinada e estava me falando sobre isso, sobre como advogar no universo masculino é muito desafiador, no sentido da gente ter que se posicionar além do normal para poder ser respeitada, mas o salário nunca é igual ao de um homem. Uhum. Ainda não é? Não. Então você acredita que essa é a maior dificuldade de qualquer mulher que Sim, seja advogada? de se fazer respeitada dentro desse universo masculino. Por quê? Porque a gente tem que ir além do que... É o que eu falo. Eu brinco, eu falo assim, se a gente sabe o básico, eles, né? A gente tem que saber o básico, ter pós-graduação, ter mestrado e doutorado, para poder ter o respeito para ir além do que a gente quer, Uhum. para ter esse lugar de fala, né? Melhorou? Melhorou.
Só que, outra coisa que eu vejo também muito, a gente vai para congresso, a minha sala de pós-graduação em compliance anti-bullying tem 2 homens. Nós somos em 93 mulheres do Brasil todo. Caramba. É a primeira turma que vai se formar nessa área. Tem 2 homens, Aí inverteu. né? Então, assim, você vê as mulheres mais interessadas em estudar, em se preparar para isso, para ter lugar de fala, para ter respeito. E eu acho que o interesse no estudo e no aprendizado e de fazer a coisa acontecer, que eu vejo isso, né? Que a mulher, ela vai atrás, ela resolve. Se ela não resolve, ela vai procurar alguém para resolver. Se ela não consegue resolver, ela vai dar um jeito. Porque, né, a gente dá conta de 10 mil coisas. A gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente trabalha fora, a gente toma conta do nosso negócio, então a gente vira meio contadora, faxineira, Tudo, né? atendente, recepcionista, estuda com o filho, dá conta do marido. Então, assim, eu falo, o homem conseguiria ter esse monte, essas multifunções e dar conta de tudo isso e ainda ter um mercado de trabalho competitivo, né? Porque eu acho ainda a advocacia um mercado de trabalho competitivo. Eu trabalho com advocacia agregadora, então eu não entro em competição com ninguém. Eu acho que todo mundo pode se ajudar porque tem lugar para todo mundo, Sim. né? Mas não é todo mundo que pensa assim, Não. né? Existe, eu acho que no empreendedorismo, eu acho que independente da área, existe muita questão de bater de frente. Porque Sim. você é advogado, um exemplo, você é advogado, eu sou advogada, eu vou bater de frente com você, não vou te indicar, não vou conversar. Sim. Então, acho que em qualquer área tem muito essa questão, a competição, né? E tem lugar para todo mundo, né? E eu acho que assim, e ainda a internet, ela deu essa abertura de você poder estar ou física ou através do online em qualquer lugar. Então, assim, tem lugar para todo mundo. Então, eu acho que assim, você ajudar a outra pessoa, né, a outra mulher, a outra amiga sua, a ter um lugar de fala, a fazer outras coisas, ela não vai tirar o seu lugar. Ela vai ser sua parceira de tocar coisas novas para frente. Sim. Então, assim, continua sendo desafiador? Continua. Eu vivo estudando. Eu tenho 29 anos de formada. Sim. Eu não parei de estudar. Para quê? Para ter o meu lugar. Então, assim, acho ainda que dentro desse universo tem muita coisa ainda para ser conquistada. Mas é um dia de cada vez. Sim, Empreender é um dia de cada vez. exatamente. Ô Kelly, e você, o que que você poderia falar, né, para as mulheres que muitas vezes são mães também, ficam um tempo muito fora do mercado, como você ficou, né, que tem esse sonho de empreender, mas muitas vezes fica com receio. Ah, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou ter apoio? Será que eu não vou ter? O que que Eu você acho que poderia tem que falar, tentar, né? sabe? Porque assim, eu vejo por mim, eu quis várias vezes começar, mas eu não comecei, né? Então eu ficava me policiando. Ah, mas será que eu vou começar? Ai, mas e se não der certo? A gente fica assim, né? O mundo mostra pra gente que a gente não consegue. É muito mais fácil a gente desistir do que a gente ir atrás. Por quê? Sempre vai aparecer alguma coisa, ou é um filho doente, ou aconteceu alguma coisa. Como eu sou do interior, às vezes tem algo que eu tenho que ir para lá resolver. Então, assim, a gente dá conta, é o que a Lu falou. Mesmo que você esteja empreendendo, assim como eu estava no meio de uma obra com criança de férias, eu dei conta. Nós damos conta. Nós, mulheres, cuidamos da nossa casa, do nosso lar e também da nossa empresa, né? Eu achava que não, eu achava que eu tinha o tempo certo, que eu precisava. Hoje eu vejo que eu tinha sim o tempo certo, né? Eu já tinha tentado empreender em outro momento, em outra área, que não sou da área, por exemplo, de estética, e já tentei empreender na área de estética, mas hoje eu me encontrei porque eu sou da área de eventos, porque eu adoro estar com as mulheres, eu adoro fazer amigas. A Lu se tornou uma amiga.
né? Assim como a Débora, assim como a Gabi que esteve aqui, a Andréia que esteve aqui. Então, por exemplo, hoje, dessas mulheres que estão no meu grupo, que estão no nosso grupo, se tornaram amigas. Sim. Não é competição. E tem para todo mundo. Tem ali várias da mesma área. E não é porque eu uso uma roupa que eu não vou falar da roupa da outra, ou não é porque eu tenho uma amiga advogada que eu não vou indicar a outra. Tem para todo mundo, né? Eu costumo até indicar várias, assim, porque você vai lá, faz o seu orçamento e faz a sua solicitação e com quem você gosta sempre dá esse match. Então, eu acho que a gente tem que tentar. E se não der certo, não deu. Pelo menos a gente tentou. Uhum. Eu pensei isso várias vezes, né? Quando eu tava no meio da obra, e aquela chuva, janeiro, não Uhum. parava de chover. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas eu vou conseguir, né? Nem que seja para tirar essa terra com a minha mão, eu vou tirar. E assim, muito complicado mas a gente não pode desistir. Aí olhando para trás, a gente fala, realmente a gente consegue. Porque tentou. Se não tivesse tentado, tivesse só pensado, como eu já pensei outras vezes, por isso que eu fiquei tanto tempo fora do mercado, né? E hoje eu vejo vários ex-chefes meu ali que eu trabalhei em empresas, várias vezes eles me falaram, Kelly, você tem que empreender com mulher, as mulheres gostam de você, você gosta, você conhece todo mundo, vai fazer alguma coisa, vai fazer unha, vai fazer cabelo, sei lá, ele falava assim, sabe? E eu trabalhava no banco com ele. E hoje eu vejo, né? Hoje eu me encontrei nas festas, mas também com as mulheres, né? Não é fácil, mulher. Sabemos que muitas competem, que Uhum. muitas julgam a gente sem conhecer, mas a gente tem que ter essa autoconfiança. A gente sabe o que a gente está plantando, e eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo nesse grupo de mulheres empreendedoras é algo assim muito inovador e muito gratificante, é o que a Dani falou. Dá trabalho? Dá, né? Mas depois você vê como é legal. A gente vai ter agora uma festa junina. Tá lá em toda a preparação, é trabalhoso, é muito trabalhoso. Muitas vezes a gente se discorda, né, na equipe ali que a gente está formando, mas depois a gente vê o quão valioso é. Eu acho que é da mesma forma o empreender. E não vai ser todo dia que vai ser fácil, né? Porque Sim. realmente não é fácil. Mas nada é fácil, né, gente? Ficar em casa não é fácil. É isso que eu Porque eu falo, também me via escolha o seu sozinha em fácil e o casa. seu difícil, né? Mas a gente tem que fazer, a Todos vida é os dias. agora, né? A Sim. vida é agora. Não é fácil a gente vir do ABC para cá, não é fácil, né? Mas se a gente pensar, a gente não faz. Então, é para tudo, eu acho, né? Se a gente pensar, não faz. Ai, vamos viajar, mas tem que fazer mala. Ai, mas depois não vale a pena, Eu né? vejo que nós temos coragem. Então, é sobre ter cor e agir. Coragem. E às vezes falta coragem em algumas pessoas. Então, nós somos inspiração. Nós inspiramos a ação. Tem gente que olha e fala É assim. verdade, Dani. E aí, assim, vamos, conta comigo, vem. Por Eu isso que a gente brinco que é inspira, né? Porque a assim. gente faz. Eu dou uma mão pra Deus e a outra pra quem tá aqui. Agora é você? Vem. Agora é você? Vem, 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 vem. Vamos, sabe? Unidas somos mais fortes, sim. E a gente se entende. Ontem eu conheci uma bebezinha de 5 meses, cantando inglês pra ela e ela apaixonada por mim. Aí eu falei pra mãe, eu falei, quando vocês quiserem um Vale Night, a bebê já me escolheu. Ai, que Então, fofa. assim, eu entendo o seu lugar de mãe e eu aceito, a sua bebê já gostou de mim. Então, inspirar pessoas a serem ainda melhores. Inspiração e ação, porque não adianta só ter sonhos se você não fizer nada. Pois é, não vai vir sozinho, né? Não. Não. É igual Agir. emagrecer. A gente sabe o que tem que fazer, não adianta a gente ficar sentado, né? Então, para tudo na vida, né? A gente sabe o que tem que fazer. Empreender é isso. E que seja um consultório, que seja um escritório, é uma empresa. Eu falo que são as escolhas. São as escolhas. Ô, Dani, para você, assim, qual que é o maior desafio seu no empreender nessa área, né, daí do inglês? Eu vejo que os traumas que as pessoas têm bloqueiam. Eu tenho o evento sábado, tenho uma amiga que ela falou assim: eu não ia, mas de repente a amiga convidou e ela falou: não teve jeito, agora eu vou. Então, o medo da pessoa verdade. por algum trauma trava. Ei, vem comigo, eu dou a mão e a gente segue. Então, é mais emocional do que a gramática, é mais emocional do que outras coisas. Então, quando eu cuido do ser humano,
olha, tudo bem se você não usar um S, tudo bem se você falar uma frase curta, você está se comunicando. Então, eu trabalho de um jeito diferente. O sentir, o cuidar, você fala, é mesmo? E porque o inglês é isso, né? Dá vergonha de falar em inglês. A gente acha que a gente tá errando. Eu já morei fora, eu fui sem falar nada, né? Que lindo. Eu fui pro Canadá, não falava I'm hungry. Eu tinha fome, eu tinha que mandar um e-mail para um amigo meu pra ele me falar como que eu falava que eu tinha fome. Né? Isso dá um podcast, um outro momento. Mas enfim, uma geração que eu confiava. Que coragem, que ato de coragem que eu tive de morar fora, sem falar nada. Hoje eu vejo, né? É muito difícil, porque eu não tinha estudado e como eu queria ir, eu fui. Eu aprendi, sim. Hoje eu consigo falar, mas eu não sei escrever, eu não sei gramática, tipo analfabeta, Você né? se comunica? Mas eu me comunico, eu tenho Então tá amigas ótimo. ainda, mas eu vejo que eu tinha vergonha, a gente tem vergonha, né, de falar. Só que eu tinha necessidade, porque não tinha opção de celular pra gente ver o tradutor como tem hoje. Não tinha, era só o dicionário que tinha que comprar ainda pra ficar traduzindo. Então, assim, eu acho que o ato de coragem é tudo na vida da gente. Ontem eu fui na loja de uma amiga, melhor, de uma aluna, comprar uma roupinha para essa bebê que eu fui conhecer. E aí eu cheguei e falei assim, excuse me, e ela tava atrás do balcão. Aí parece assim, aproxegou, sabe assim? Yes. E aí aconteceu naturalmente. Can you help me, please? Eu fui devagar, todo mundo olhou e aconteceu um inglês com experiência ali. Perguntei preço, ela me falou. Tá vendo? Aí eu pedi outro valor. E aí nós fizemos uma venda, uma experiência em 10 minutos. Foi uma coisa, sabe? Não, e outra coisa, eu acho também que o inglês, a gente mais velha, a gente acha que não vai conseguir, né? Falar, ai, não vou aprender mais, né? Já existe Ai, inglês dentro não de é? todas nós. E aí é uma questão de resgatar e lapidar. Por aí. Lu, que mensagem você poderia aí deixar, né, para as mulheres que têm essa vontade de empreender dependendo da área, né? Mas muitas vezes não tem essa questão, né, da coragem de empreender, ou às vezes não tem um incentivo, né? Porque a gente geralmente espera o incentivo da família, né? O que você poderia falar, né, com a sua experiência? Vai em frente. Tem lugar para todo mundo. Tem que Eu ter acho que um assim, são escolhas que a gente faz, né? E eu sou mãe solo, né? Desde os 3 anos do meu filho. E agora ele tá com 14. Graças a Deus. Tá lindo, maravilhoso. E é um cara do bem. E eu falo que não, assim, não, a escolha veio, entendeu? E assim, o mundo tá aí, gente. A vida é para ser vivida. As pessoas têm que viver se desafiar todos os dias, né? E assim, se você fica trancado dentro da sua casa, o mundo tá acontecendo lá fora. Ninguém vai vir ali, né? Entendeu? Você tem vontade de E assim, o empreender? que você vai perder, né? Que você tem um mundo para você descobrir, né? Então assim, tem julgamento, vai ser difícil, não tem milagre, mas assim, tem vontade, tem coragem, eu acho que assim, tendo vontade, eu acho, e fazendo a escolha de tocar a vida para frente, qualquer mulher pode empreender, né? Então, assim, para me formar, eu vendia pão de mel e bolo na escola e tava tudo bem, entendeu? Então, assim, eu não era advogada. Sim. Eu cozinhava para pagar livro, para complementar a faculdade, porque os meus pais não tinham tantas posses, mas assim, e deu certo. E aí, você quer saber? Na Páscoa agora me ligaram o pessoal da faculdade para pedir para fazer pão de mel. Olha, você não sabia, porque também quero. lembraram e tal, e você ainda faz? Olha só. E meu filho tinha 14 anos, não tinha comido o bendito do pão de mel ainda. Você tem que fazer. E fiz. E eu falo assim, tá vendo? Lá no começo, eu empreendia sem saber que eu estava empreendendo.
E a coisa isso só mesmo. andou. Vai ter virar sua cora- fornecedora. Ó, É ter Lu, por favor. coragem e vontade, eu acho, Sim. né? E abrir a porta de casa e falar assim, não, eu vou fazer acontecer, as coisas vão andar. E os desafios a gente Bom tem dia. todo dia. Quando acorda, a gente, né? Tem o desafio de levantar da cama e olhar pra frente, falar, vamos tomar café, mais um dia, Sim. né? É isso, né? O empreender é esses desafios diários. Meninas, pra gente encerrar, né? Gostaria aí que vocês deixassem, né? A rede social de vocês, onde o pessoal pode estar procurando saber mais do trabalho de vocês, né? A Lu aí como advogada, né? Que o pessoal tiver interesse em saber mais do seu trabalho. Depois a Kelly também, né? Do Espaço Casa, do grupo também de network. Nossa, Às vezes ultimamente. mulheres que estão nos assistindo que gostaria de entrar aí. E depois também a Dani, né? Para quem quiser saber mais sobre a experiência, né? O curso também, né? Que você tem, né, Dani? Aí que vocês deixem a rede social de vocês. O meu Instagram de trabalho é o @direitosonline, né? É onde eu lido com todas essas questões. A gente faz postagens quase todos os dias sobre situações, sobre como os pais têm que se posicionar diante dessas questões que acontecem na escola, como a escola tem que se prevenir, né? Eu dou palestra, eu dou curso. Então, assim, tem bastante coisa. Eu vivo falando por aí. Eu gosto de Lu, falar. Eu falando também pra Pode falar. falar o seu, Tava né? esperando você me falar, Nath. Eu não- Bom, gente, eu trabalho com festas, com evento, com alegria, com descontração, com crianças felizes, com famílias felizes. Se você quer fazer uma festa diferente, se você quer conhecer um lugar diferente, procure o underline. Não, desculpa, underline é outra coisa. Corta. Se você quer fazer uma festa muito legal, super divertida, com crianças felizes, adultos, crianças, famílias, confraternizações, empresas, seja o que for, a diversão é garantida. Entre no Instagram, @Espaço Casa SCS, que é de São Caetano do Sul. E tem o meu pessoal, que é o Kelly, L_Roja. E se você, mulher, quer entrar num grupo muito legal, que mulheres se ajudam, que mulheres se apoiam, que mulheres se integram, se conectam de verdade, tem um grupo de Instagram, no Instagram e também no WhatsApp, me procure pelo Instagram, o @Inspiração Mulher _Networking. Nossa, é muito Instagram, gente. Né? Você viu? Bastante. Mas é isso, É. diversão é garantida. Se você quer diversão garantida, procure o Espaço Casa, que eu tô lá em todos. Eu estou mantendo Dani Casella, então, @Dani Casella, pra tudo, porque eu sou muitas Pra não coisas. acontecer isso aqui comigo. Então, Dani, Cassella, eu coloco tudo. E eu tenho os outros Instagrams também, onde eu estou abastecendo agora mais. @Inglês com Experiência. Também tenho a Era de Ouro Club. Eu tenho também @Dani Floraromas. Chega pior que eu. Então, assim, Dani Casella Você vai ter de encontrar tudo. Mais fácil. Isso. E o que eu queria complementar no que a Lu falou é sobre ambiente. Muda de ambiente, muda de ambiência, senta em outras mesas. Senta com a gente pra ver se não vai pra frente. Não, é vai. verdade. Às É vezes de outro você lugar. tem que mudar de ciclo, né? Você acha que não tá dando certo. Eu tô empreendendo, mas não tá dando certo. Às vezes é alguma energia, algum lugar muda de ambiente. É Não isso. espere nada de ninguém. Uhum. A família, tá cada um no seu interessante ponto de vista. Então vem conosco que a gente tá junto. Nós estamos nessa vibe. Sim. Então a gente ajuda, É né? isso mesmo. Sempre. Meninas, quero agradecer, né, aí todas vocês por estarem aqui no Natcast, por falar um pouquinho da história de vocês, do trabalho de vocês, um pouquinho do empreendedorismo feminino. Então, quero agradecer aí a todas pela Gente, obrigada. participação. Obrigada. Obrigada, Nath. também. Foi um Foi prazer. um hein? prazer. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixa aqui a sua curtida, deixe o seu comentário o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui
no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.